Imagine um jovem Jesus, além do humilde carpinteiro de Nazaré. Um espírito inquieto e destemido cruzando desertos escaldantes, montanhas geladas e rios sagrados, em uma busca incessante pela verdade suprema. Entre os 12 e os 30 anos, a Bíblia permanece em silêncio, deixando que 18 anos desapareçam como um enigma murmurante, um vazio palpitante de possibilidades. Onde esteve Jesus? Que ensinamentos ele abraçou? Quem foram seus mestres? E o mais intrigante de tudo, por que essa fase da vida de Jesus foi excluída dos registros oficiais da história? Prepare-se para embarcar em uma fascinante jornada através dos misteriosos segredos do Egito, da Índia, do Tibete e da Gnose, onde as respostas desafiam e reconstroem tudo o que você pensava saber sobre o homem que revolucionou o mundo. Olá, eu sou Everson. Antes de adentrarmos nesta magnífica jornada sobre a história de Jesus, peço que você se inscreva no canal, curta e compartilhe este vídeo. O silêncio que desafia a história. Os 4 evangelhos canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, narram o nascimento milagroso de Jesus, sua infância em Belém e Nazaré, seu batismo, a missão, a morte e a ressurreição. Mas sobre os anos entre os 12 e os 30 anos, um silêncio completo. Apenas um breve lampejo é oferecido em Lucas 2:49, quando Jesus, aos 12 anos, é encontrado no Templo de Jerusalém, debatendo apaixonadamente com mestres da lei. Sua sabedoria impressiona até os mais eruditos. Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Ele questiona Maria e José, que o procuravam ansiosos. Depois disso, tudo o que sabemos é que ele retornou a Nazaré, submisso aos pais. E então, um silêncio ensurdecedor devora quase 2 décadas da vida de uma das figuras mais influentes da história. Esse vazio é mais do que uma lacuna histórica. É um mistério que clama por soluções. Como um jovem de uma vila humilde na Galiléia, emergiu aos 30 anos como um mestre iluminado, capaz de curar os doentes, desafiar as autoridades religiosas, e ensinar com uma autoridade que ressoa através dos séculos. De onde surgiu tal conhecimento? Poderia ele ter sido iniciado em antigos segredos, vagado em busca de sabedoria além das fronteiras de Israel? As pistas estão dispersas por textos apócrifos, lendas esotéricas e descobertas arqueológicas que a tradição oficial tentou ocultar. Este é o convite: aprofundar-se no desconhecido e desvelar o que foi silenciado. Egito, o portal dos mistérios antigos. O Egito, com seus templos colossais, papiros milenares e sabedoria oculta, é o primeiro destino desta jornada secreta. O Evangelho de Mateus relata que Jesus, ainda bebê, foi levado ao Egito para escapar da perseguição de Herodes. Mas e se esta estada precoce fosse apenas o começo? Tradições gnósticas, esotéricas e relatos antigos sugerem que na sua juventude, Jesus retornou à terra dos faraós, mergulhando nas antigas escolas de mistérios de Karnak, Luxor e da Grande Pirâmide de Gizé. Dentro de câmaras subterrâneas, iniciados enfrentavam desafios transformadores. Meditações profundas, privações sensoriais e rituais simbolizando a morte do ego e o renascimento espiritual. Thoth, deus da sabedoria e escrita, era venerado como o guardião da consciência superior. Seus ensinamentos, criptografados nos textos herméticos de Hermes Trismegisto, falam da unidade de tudo. O que está em cima é como o que está embaixo. Soa familiar?
As palavras de Jesus sobre nascer de novo, João 3:3, e o reino de Deus dentro de vós. Lucas 17:21. Ecoam essas ideias profundas. O livro dos mortos egípcio descreve o ritual da pesagem do coração, que avaliava a pureza da alma em comparação com a pena de Maat, símbolo de verdade e justiça. Se puro, o iniciado ascendia aos reinos celestiais. Compare isso com o Sermão da Montanha, onde Jesus exalta os puros de coração e pacificadores. Mateus 5, 8-9. E o mito de Osíris, morto, dilacerado e ressuscitado por Ísis, não lembra a crucificação e ressurreição de Jesus? No Egito, ele pode ter aprendido os segredos da morte e do renascimento, edificando os fundamentos de sua missão. Por que essa ligação foi apagada? O Antigo Egito era visto pelos romanos e pelos primeiros cristãos institucionalizados como um ícone de paganismo e idolatria. Aceitar que Jesus aprendeu com sacerdotes egípcios ou mestres herméticos seria admitir que o cristianismo não foi uma ruptura, mas uma continuidade de tradições antigas. Isso ameaçaria a narrativa de um Messias estritamente hebraico e enfraqueceria o controle da Igreja nascente enquanto buscava ser a única mediadora entre o homem e o divino. Índia e Tibete, a luz do Oriente. Agora, imagine Jesus deixando a Galiléia e seguindo as antigas rotas comerciais do Oriente, cruzando desertos e montanhas até chegar à Índia e ao Tibete, berços do hinduísmo e do budismo. Em 1887, o explorador russo Nikolai Notovitch chocou o mundo ao afirmar que encontrou manuscritos no mosteiro de Remis, no Tibete, descrevendo um jovem chamado Issa, o mesmo nome dado a Jesus no Alcorão. Segundo esses textos, Issa veio do Ocidente, estudou os Vedas, conviveu com brahmanes e budistas, aprendeu a compaixão e a não-violência, e desafiou sacerdotes corruptos, que exploravam o povo. Na Índia, Jesus teria mergulhado nos conceitos de Atman, a alma individual, e Brahman, o divino universal, compreendendo que Deus não está fora, mas dentro de cada ser. Com sadhus e yogis, ele aprendeu técnicas de meditação, jejum prolongado e respiração que elevam a consciência a estados profundos. No Tibete, o budismo lhe ensinou o desapego do sofrimento, a compaixão universal e o caminho do meio. Não é coincidência que o Sermão da Montanha ressoe com os ensinamentos de Buda. Bem-aventurados os misericordiosos. Mateus 5, 7. E ama teu próximo como a ti mesmo. Frases como o reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17, 21. E, aquele que quiser salvar sua vida, perdê-la-á. Mateus 16, 25. Soam como ecos da sabedoria oriental. Imagine Jesus sentado sob as montanhas do Himalaia, ouvindo mantras ecoarem, sentindo a paz de um silêncio cheio de presença. Essa experiência teria deixado marcas indeléveis, moldando uma mensagem universal que transcende dogmas. Outros estudiosos, como Swami Abhedananda e Nicholas Roerich, confirmaram a existência de manuscritos semelhantes, reforçando a ideia de que Jesus foi um peregrino espiritual no Oriente. Por que isso foi ocultado? Aceitar que Jesus aprendeu com hindus e budistas desafiaria a exclusividade da revelação judaico-cristã. Mostraria que a verdade espiritual é universal, acessível a todos, em todos os tempos. Para uma igreja que buscava centralizar o poder, essa ideia era perigosa. Um Jesus que conecta tradições orientais e ocidentais seria um símbolo de unidade espiritual, não de divisão religiosa. Gnose, o despertar da alma. E se o maior segredo dos 18 anos perdidos estiver na gnose? A palavra grega gnosis significa conhecimento, mas não o acadêmico. É o saber intuitivo,
a experiência direta do divino. Os gnósticos, dos primeiros séculos do cristianismo, viam o mundo material como uma ilusão criada por forças inferiores, os arcontes. Para eles, o verdadeiro Deus estava além da matéria, e Jesus era o portador da luz original, um guia para despertar as almas adormecidas. Em 1945, a descoberta da biblioteca de Nag Hammadi, no Egito, revelou uma cápsula do tempo. 13 códices com mais de 50 textos gnósticos, incluindo os evangelhos de Tomé, Felipe e Maria Madalena. Neles, Jesus é um mestre de sabedoria interior, não um salvador institucional. Ele fala em parábolas místicas. Quem beber da minha boca se tornará como eu sou, e eu me tornarei como ele. E o que está oculto será revelado. Evangelho de Tomé. Maria Madalena é retratada como a discípula mais próxima, recebendo revelações secretas que provocam ciúmes em Pedro. Essa visão igualitária e interiorizada chocava a hierarquia patriarcal da Igreja. A gnose ensina que o reino de Deus está dentro de cada um, acessível sem intermediários. Isso era revolucionário e ameaçador. Um Jesus gnóstico, que empodera o indivíduo a encontrar a divindade por si mesmo, minava o controle da Igreja. Por isso, os textos gnósticos foram banidos, rotulados como heresia, e os 18 anos de Jesus, possivelmente marcados por iniciações gnósticas, foram silenciados. Os essênios, os guardiões do deserto. Outro elo na jornada de Jesus pode estar com os essênios, uma comunidade judaica mística que vivia às margens do Mar Morto. Os manuscritos do Mar Morto, encontrados entre 1947 e 1956 em Qumran, revelam suas práticas. Purificação com água, jejum, estudo de textos secretos e comunhão com anjos. Muitos acreditam que João Batista era essênio, e Jesus pode ter sido influenciado por essa seita, que tinha laços com tradições egípcias. Os essênios aguardavam dois messias, um sacerdotal e um real, e falavam de um mestre da retidão, um guia espiritual perseguido pelas autoridades. Seria uma referência a Jesus em sua juventude? Suas práticas de purificação e isolamento ecoam os rituais iniciáticos do Egito e a espiritualidade introspectiva da gnose. Jesus pode ter aprendido com os essênios as chaves da disciplina espiritual, preparando-o para sua missão pública. Por que o silêncio? Por que os evangelhos canônicos ignoram esses 18 anos? A resposta está no poder. No século IV, o cristianismo, oficializado pelo imperador Constantino com o Edito de Milão, tornou-se a religião do Império Romano. O que era um movimento espiritual virou um sistema institucional. Era preciso uma narrativa unificada. Um Jesus obediente, um Salvador externo, não um buscador universal que conectava Egito, Índia, Tibete e Gnose. Os concílios, como o de Nicéia, tornaram textos que reforçavam a autoridade eclesiástica. Evangelhos apócrifos, como os de Nag Hammadi, e tradições esotéricas foram banidos, queimados ou enterrados. Um Jesus iniciado em tradições pagãs, que ensinava a divindade interior, ameaçava a hierarquia da Igreja e a exclusividade da revelação judaico-cristã. Aceitar que ele aprendeu com hindus, budistas ou egípcios, faria do cristianismo um ramo de uma árvore espiritual mais antiga, não uma ruptura divina. As pistas escondidas. Apesar do silêncio oficial, as pistas sobreviveram. Os manuscritos do Mar Morto e de Nag Hammadi, descobertos no século XX, são janelas para um Jesus diferente, um mestre que falava de iluminação interior, não de dogmas. Textos como o Evangelho da Infância Árabe e o Evangelho de Pseudo Tomé
retratam um jovem Jesus com dons espirituais precoces, moldando pássaros de barro e dando-lhes vida com um sopro, metáforas de sua conexão com o divino. Outras tradições, como as da Igreja Ortodoxa Etíope, e relatos sufis, sugerem que Jesus viajou além da Palestina, conectando-se com comunidades judaicas e filosóficas no Egito, na Pérsia e na Índia. Essas redes de sabedoria esotérica, como os terapeutas de Alexandria e as escolas pitagóricas, podem ter sido os círculos onde Jesus se formou como mestre. O convite do silêncio. Os 18 anos perdidos de Jesus não são um vazio. São um portal. Um convite para questionar, buscar e lembrar. E se, nesses anos, Jesus se tornou o Cristo ao mergulhar nos mistérios do Egito, nas sabedorias da Índia, nas meditações do Tibete e na gnose libertadora? E se sua mensagem verdadeira não era sobre fundar uma religião, mas sobre despertar a divindade que pulsa em cada um de nós? O silêncio dos evangelhos é um grito. Ele nos desafia a olhar além da narrativa oficial, a ouvir os sussurros dos textos apócrifos, a sentir os ecos das tradições antigas. Jesus, o peregrino, o iniciado, o Mestre universal, nos convida a trilhar o mesmo caminho, cruzar desertos, escalar montanhas, mergulhar no silêncio e encontrar a verdade dentro de nós. Ele não veio para nos salvar de fora, mas para nos lembrar quem somos por dentro. A verdade que não morre. A Igreja tentou apagar essa história. Os concílios baniram os textos, as fogueiras queimaram os pergaminhos, e o poder moldou um Jesus que servisse aos seus propósitos. Mas a verdade é como uma centelha. Pode ser escondida, mas nunca extinta. Ela sobrevive nos desertos dos essênios, nos manuscritos de Nag Hammadi, nos ecos dos mantras tibetanos, nas areias do Egito e no coração de quem busca. Hoje, com o acesso a esses textos redescobertos e o despertar espiritual coletivo, milhões estão ouvindo o chamado. A pergunta não é mais: por que esconderam isso? Mas: você está pronto para lembrar? Os 18 anos perdidos de Jesus são o convite mais poderoso de sua história. Um chamado à busca, à dúvida sagrada, à reconexão com a luz que nunca se apaga. O reino de Deus está dentro de você, está na hora de encontrá-lo, e lembre-se de inscrever no canal se não for inscrito, curtir, compartilhar com uma pessoa especial que precisa saber dessas verdades e comenta: eu estou pronto para lembrar. Gratidão.